今世紀の中頃、テロリストの一撃が世界を一変させた。って前の世紀のアニメみたいでちょっとあれだけど、これは本当に起こった出来事なんだ。事件の張本人はエンキドゥ。発生した日付にちなみ、この事件はツイン X と呼ばれるようになった。Gilgamesh, uma obra adaptada para anime em outubro de 2003, e uma significativa data para a obra, produzido pelo antigo estúdio TAC e baseado no mangá que foi lançado entre 1976 a 1978, com seus 6 volumes do mangaka Shotaro Ishimori. A história conta o enredo cyberpunk, um estilo, um gênero pouco apocalíptico, pós-apocalíptico, que traz consequências de um desastre mundial causado por um único terrorista, que se autodenomina Aikido. Então vocês estão convidados a conhecer o mundo de Gilgamesh. Mas antes, lembre-se de curtir, comentar, compartilhar e divulgar este projeto, porque dá muito trabalho fazer esse tipo de assunto. Em meados de século, um simples atentado terrorista mudou o mundo. Parece um anime do século passado, eu sei, mas realmente aconteceu. O autor deste evento foi Aikido. Devido à data da ocorrência, este incidente veio a ser denominado de Twin X. Depois do Twin X, todos os computadores ficaram inutilizados e a civilização da altamente informatizada entrou em colapso pela guerra e pela fome. A maioria da população mundial foi perdida, e como todo mundo foi antes de eu nascer. Desde então eu me lembro que os céus sempre foi coberto por um véu espelhado, sheltering sky. Eu realmente não entendo, mas dizem que o fenômeno é fruto de uma anomalia magnética. Os adultos dizem que é algo estranho, mas para nós este céu sempre será assim. Com o pano sombrio, temos então a Terra totalmente envolvida pelos céus espelhados, prédios destroçados e a tecnologia de computação totalmente inexistente. E o motivo? Um atentado terrorista ficou conhecido como um Twin X e ocorreu no dia 10 de outubro. Que coincidência! Mês do meu aniversário. Madoka Terumite é um jovem gênio cientista que encontra o túmulo do rei sumério Gilgamesh. E é conhecido nas lendas por meio de ser um meio-deus e meio-humano. Com uma força desconhecida, é encontrada uma jovem caverna deste lugar e ganha o nome de Delphis. Por se tratar de uma descoberta mundial, logo Uruk passa a ser um território neutro do domínio internacional. Os cientistas renomados, então, do mundo inteiro são chamados para investigar as circunstâncias estranhas que ocorrem naquele lugar
e um prédio enorme foi construído no local, uma antologia, a Torre de Babel. Torna-se um centro de pesquisa mundial e seu nome chama-se Heaven's Gate. Madoka permanece no local e se põe contra as pesquisas realizadas lá. Ele acredita que as pesquisas dentro do Delphis se as pesquisas dentro do Delphis continuarem, a humanidade perecerá. Suas súplicas são ignoradas e aos poucos seus medos se tornam realidades. Dentro do Delphis, uma forma de vida surge, denominada Tyr. Aos poucos, o poder do Tyr começa a contaminar outras experiências e o conselho então decide finalmente fechar o Heaven's Gate. Porém, após a decisão, Madoka é visto dentro do lote principal do Tyr e dá início ao desastre que ficou conhecido como Twin X. Nesse dia, toda a tecnologia deixou de funcionar dentro das ondas magnéticas do céu espelhado começou a emitir. O céu onde o sol, nuvens e nada mais passa, criando uma terra sinistra e sem esperanças. Passados-se 15 anos, aqueles que nascem após a data não entendem a obsessão dos adultos em buscar novamente o céu. Porém, para aqueles que viveram antes do século XX, o céu azul a única esperança para o presente desesperador que o cerca. Madoka, Kyoko e Tatsuya são irmãos, filhos do terrorista e vivem sozinhos, em uma vida de fuga e desastre, criados pela mãe que se tornou alcoólatra, em uma vida de podridão. Eles têm, eles têm apenas um ao outro. Enquanto fogem dos deveres da sua mãe, dos devedores da sua mãe, morando nas ruas e em casas abandonadas. Kyoko nasceu exatamente um ano antes do desastre, enquanto Tayuya nasceu exatamente um ano depois. E ao fugirem dos devedores em um dia de chuva, acabam encontrando uma casa antiga onde 3 jovens que os ajudam a se esconderem. Nessa casa, tubos gigantes com salamandras, clones, algo incomum, comum antigamente pela facilidade como era a tecnologia, como era conduzida a tecnologia. Em seguida, 3 crianças com poderes surgem e confrontam os garotos que os transformam em monstros. Aquela situação leva os irmãos a fugirem daquele pequeno inferno, porém são encurralados e desmaiam. Que dia difícil, hein? Em seguida, as 3 crianças com poderes surgem e confrontam os 3 monstros e os ajudam a escapar. Ao acordarem, estão dentro de um carro com as crianças. Elas levam para conhecer uma pessoa que, sem escolhas, eles são apresentados. A Condensa de Wendenberg, que tenta convencê-los a ficar com ela. Quando não conseguem resposta positiva, os obriga usando chantagem emocional para que eles pudessem ficar. A partir de então, Tayuya quanto Kyoko passam a adentrar o mundo dos mistérios de morte e sangue. A Condensa lhes explica que os garotos que confrontaram são parte de um grupo, Gilgamesh, que foram responsáveis pelo desastre conhecido como Twin X, comandados por Madoka Terumichi, que agora é chamada de Enkidu.
O objetivo da Condensa é derrotar o Enkidu, que precisa da força dos irmãos, mas eles negam ter algum poder. Porém, a Condensa acredita que eles acredita assim que com aquelas crianças, eles também possuem o Dynamis, a habilidade demonstrada pelas crianças quando confrontaram aqueles monstros. Forçados a ficarem, eles decidem dar um jeito de obedecer à Condensa até conseguirem fugir. Porém, esse dia vai chegar, a gente não sabe. Considerações. O anime possui um enredo muito bom, bem amarrado. Do início surgem muitas dúvidas. Que, óbvio, quando você começar a assistir, você vai ter essas dúvidas, sim, com certeza. Mas a serenidade da obra que pouquíssimos anime possui. A realidade de todas as crianças que são clones, nada mais que órgãos superiores. Muitas delas têm sido pareadas como porcos. Um questionamento que é até onde a ciência pode e deve chegar, né? O próprio ápice do anime é de que foi o fim do mundo causado por sentimentos, invejas, tudo aquilo que compõe o ser humano, aproveitando de criaturas sem consciência humana que só queriam brincar de Deus. Se os humanos se não fosse o Tyr, uma deusa, pois os humanos colocam a mão onde não deve, ultrapassam os limites das coisas que não conhecem e acontecem os desastres. Colocando o humano como entre aspas, pois no final, ter consciência humana. O que é ter consciência humana? Esse anime ele deixa realmente muitas dúvidas, assim, muitos questionamentos, é muito legal. Eu acompanhei, eu assisti do começo ao fim, cara, recomendo fortemente, tá? As opiniões em si, não vou esboçar aqui porque eu dei uma pequena sinopse do que é Gilgamesh. Eu não vou me aprofundar muito porque o vídeo ficaria muito longo. Mas quem sabe um dia eu trago um review assim mais completo, assim, uma história contando a história do anime, porque é muito bom. As criaturas de Gilgamesh, por mais que sejam humanos e jamais serão humanos, seriam praticamente humanos superiores, né? Gilgamesh, ele além de ser cercado de muitos mistérios, ele tem um acompanhamento, desenrolar e um final anti-herói, onde não existem vencedores e muito menos perdedores. Coisa que a gente já tá acostumado, né? Tipo, muitas obras assim, onde tem o bom e o mal. No caso desse anime, ele não tem o certo e o errado, porque os humanos foram errados em mexer com forças além da sua compreensão. O anime ele é bem confuso, sim, por conta do gênero, né? O gênero cyberpunk, geralmente ele é mais confuso, assim, cheio de filosofias e que pode mexer um pouco, confundir no começo, mas depois, com o tempo, você vai acostumando com o que vai mostrando no anime. Assim, os traços podem causar um pouco de estranheza, tratando-se de um anime que foi feito em 2003, levando em conta também o seu contexto. Os traços em si combinam perfeitamente com a trama, então é bem legal, é bem sinistro, é bem cinzento, então assim, são poucas as cores, tipo desenhos da DC, assim. A abertura é um prato cheio, tá? Recomendo. Eu vou ver se eu deixo um link do vídeo aqui onde tem a música de abertura, aqui na descrição. E para os apreciadores de J-Music, não tem o que comentar, muito bom essa música. Enfim, Gilgamesh é um dos animes que me deixou muito espantado, tá? E é a prova de que dentro do baú dos animes antigos ainda há muita qualidade, sim. E o que foi mais surpreendente é que Gilgamesh ele foi publicado nos anos 70 e foi feita a animação dele no ano de 2003. Então, tipo, passou-se mais de 30 anos que eles fizeram a animação dele. E isso é bem legal, mostra que muitos animes antigos, muitos mangás, têm qualidade para virar anime. Depende do estúdio e a mão que se põe nessas obras.
Eu vou deixar então o link aqui da música Crazy for You, aqui a abertura de Gilgamesh, aqui na descrição do vídeo, tá? E diga aí o que você achou para esse primeiro vídeo aqui. Eu trouxe um resumo bem curto, assim, porque eu não quero estender muito o vídeo para não ficar muito chato. Mas eu quero que vocês, a partir dessa introdução, assim, possam ter dar uma chance para o anime e conhecer ele também, tá? Que é um dos animes muito legais, assim, bem diferentão mesmo. Ele está fora da caixinha dos clichês, assim, do que a gente já está acostumado a ver, tá? Além do, como já foi falado aqui, pelo traço e pela forma de narrativa, tá? Então, assim, pra você que tem uma cabeça mais aberta, assim, bem mais otaku mesmo, otaku raiz, que nunca viu esse anime, que ou já viu a capa, mas nunca deu uma chance, dá uma chancezinha pra ele porque vale a pena, tá? E apesar de que também ele aborda temas, assim, que são temas, assim, que a gente já ouviu muito falar, por exemplo, Gilgamesh, Dynamis e outros termos que foram usados aqui nessa intro, você também já ouviu falar em muitos lugares, tá? A ficha técnica e muito mais dados do anime estão disponíveis na nossa página. O link aqui está na descrição do vídeo também. E para finalizar, então, recomendo Gilgamesh, tá? Eu não vou deixar opiniões negativas e positivas, vou deixar opinião neutra, porque é um anime que merece e de muito uma chance. E está disponível online. O link do canal, do site que está disponível para você assistir está lá na página também. Só você clicar aqui no link na bio, na descrição, que você vai ser levado diretamente para a publicação onde tem o link para você assistir o anime online, tá bom? E se você quiser baixar também, é só baixar, beleza? No mais, esse anime não está disponível nem na Crunchyroll e nem na Funimation. Por isso, eu recomendo fortemente que vocês cliquem no link aqui e assistam online, tá? Dá uma chancezinha. E no mais, cara, esse aí é uma primeira recomendação de muitas outras que virão. Eu sou o Marques e você está na Classic Geek. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Deixe sua opinião aqui, tá? O que tem que melhorar. Dá aquela forcinha também, porque não é fácil fazer esse tipo de vídeo, tá bom? E lembrando também que se você não puder assistir o vídeo, mas se você quiser ouvir o áudio, estamos disponíveis na Spotify em formato de podcast. O link vai estar aqui também na bio, na descrição. Beleza? Se inscreva lá também naquela forcinha. No mais, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo capítulo com mais animes clássicos. É isso aí. E fui!